Você já se perguntou como um pequeno grupo de homens comuns mudou o curso da história? Imagine ser chamado para deixar tudo para trás e seguir um líder carismático em uma jornada que transformaria o mundo. Esta é a história dos 12 apóstolos de Jesus, homens que deixaram uma marca indelével na história da humanidade. No início do século I, nas terras da Galileia e Judeia, Jesus de Nazaré começou seu ministério público. Entre seus muitos seguidores, ele escolheu 12 homens para serem seus apóstolos mais próximos. Mas quem eram esses homens? Vamos conhecê-los um por um. Primeiro, temos Simão Pedro, um pescador impulsivo e apaixonado. Jesus o chamou de a rocha, sobre a qual construiria sua igreja. Pedro, inicialmente conhecido como Simão, era um homem de contrastes. Corajoso o suficiente para caminhar sobre as águas, mas também capaz de negar Jesus 3 vezes. No entanto, após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um líder destemido da igreja primitiva. André, irmão de Pedro, foi o primeiro discípulo chamado por Jesus. Conhecido por sua humildade, André frequentemente trazia pessoas a Jesus, incluindo seu próprio irmão. Ele exemplifica o espírito missionário, sempre ansioso para compartilhar as boas novas. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram pescadores conhecidos como os filhos do trovão, devido ao seu temperamento ardente. Jesus os chamou enquanto consertavam suas redes. João, o discípulo amado, seria o único apóstolo a morrer de causas naturais, após escrever 5 livros do Novo Testamento. Filipe, de Betsaida, era um homem prático e analítico. Ele foi quem questionou como alimentar 5.000 pessoas com poucos recursos, demonstrando sua natureza realista. Sua amizade com Natanael, também conhecido como Bartolomeu, levou este último a Jesus. Bartolomeu, também chamado de Natanael, era conhecido por sua sinceridade. Jesus o descreveu como um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Sua história nos lembra que Jesus nos conhece intimamente, antes mesmo de o conhecermos. Mateus, anteriormente um cobrador de impostos, era desprezado por muitos devido à sua profissão. No entanto, Jesus o chamou, demonstrando que seu amor e perdão estão disponíveis para todos, independentemente do passado. Mateus escreveu o evangelho que leva seu nome, focando-se em mostrar Jesus como o Messias prometido. Tomé, frequentemente chamado de Tomé, o incrédulo, ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até ver e tocar suas feridas. Sua história nos ensina sobre a importância da fé, mesmo diante de dúvidas. Jesus disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29. Tiago, filho de Alfeu, às vezes chamado de Tiago, o menor, para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Pouco se sabe sobre ele, mas sua presença nos lembra que Deus usa tanto os proeminentes quanto os discretos para seu propósito. Simão, o Zelote, era um revolucionário político antes de seguir Jesus. Sua inclusão no grupo demonstra como o amor de Cristo pode unir pessoas de origens e ideologias diversas. Judas Tadeu não deve ser confundido com Judas Iscariotes. Ele é por vezes chamado de Lebeu e é conhecido por fazer uma pergunta importante a Jesus durante a última ceia, demonstrando seu desejo de entender os ensinamentos do Mestre. Por fim, temos Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sua história é um lembrete sombrio de como as escolhas que fazemos podem nos afastar do caminho de Deus. Estes 12 homens, com suas virtudes e falhas, foram escolhidos por Jesus para serem os pilares de sua igreja. Eles vieram de diferentes origens: pescadores, cobradores de impostos, revolucionários, mas todos foram transformados pelo amor e pelos ensinamentos de Cristo. Jesus investiu 3 anos de sua vida nestes homens, ensinando-os, corrigindo-os e preparando-os para a missão que teriam pela frente. Ele os ensinou através de parábolas, milagres e exemplo pessoal. "Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi", disse Jesus, "e os designei para irem e darem fruto." João 15:16. Os apóstolos testemunharam eventos extraordinários: a transfiguração de Jesus, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e peixes. Eles viram Jesus acalmar tempestades, curar os doentes e expulsar demônios. Mas também o viram chorar, sentir fome e sede, demonstrando sua humanidade. Após a crucificação de Jesus, os apóstolos ficaram temporariamente desorientados e temerosos. No entanto, o encontro com o Cristo ressuscitado e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes os transformaram em pregadores corajosos e líderes da igreja primitiva. Eles enfrentaram perseguição, prisão e, para a maioria, o martírio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma.
Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro mártir, decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I. André foi crucificado na Grécia. Filipe foi martirizado na Frígia. A tradição diz que Bartolomeu foi esfolado vivo. Mateus pregou na Etiópia e foi morto com uma lança. Tomé levou o evangelho à Índia, onde foi morto com uma lança. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Simão, o Zelote e Judas Tadeu foram martirizados na Pérsia. Apenas João morreu de causas naturais, após ser exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Apesar de suas origens humildes e suas falhas humanas, estes homens mudaram o curso da história. Eles levaram a mensagem de Jesus aos confins do mundo conhecido, estabelecendo igrejas e fazendo discípulos por onde passavam. Os 12 apóstolos nos ensinam lições valiosas. Pedro nos mostra que podemos superar nossos fracassos e nos tornar líderes fortes. André nos lembra da importância de levar outros a Cristo. Tiago e João nos ensinam que Deus pode transformar nosso temperamento para sua glória. Filipe nos ensina a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Bartolomeu nos lembra que a sinceridade é valorizada por Deus. Mateus demonstra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Tomé nos encoraja a buscar respostas para nossas dúvidas, mas também a confiar mesmo quando não podemos ver. Tiago, filho de Alfeu, nos lembra que Deus usa tanto os proeminentes quanto os discretos. Simão, o Zelote, mostra que o amor de Cristo pode unir pessoas de origens diversas. Judas Tadeu nos ensina a importância de buscar entendimento. E mesmo a trágica história de Judas Iscariotes serve como um aviso sobre as consequências de nossas escolhas. A história dos 12 apóstolos é um testemunho do poder transformador de Deus. Ele pegou homens comuns, com falhas e fraquezas, e os transformou em líderes que mudaram o mundo. Isso nos dá a esperança de que Deus pode usar cada um de nós, independentemente de nossa origem ou passado. Hoje, bilhões de pessoas ao redor do mundo seguem os ensinamentos que estes 12 homens ajudaram a espalhar. Suas vidas nos lembram que Deus não chama os qualificados, mas qualifica os chamados. Ele pode usar qualquer pessoa disposta a segui-lo. A próxima vez que você se sentir inadequado ou incapaz, lembre-se dos 12 apóstolos. Lembre-se de que Deus pode fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns que confiam nele. Afinal, como disse Paulo em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Os 12 apóstolos eram homens comuns que fizeram algo extraordinário. Disseram sim ao chamado de Jesus. E esse sim mudou suas vidas e o mundo para sempre. A questão que fica para cada um de nós é: quando Jesus chamar, qual será a nossa resposta?